Boa noite a todos presentes, boa noite aos amigos que sempre estão conosco, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube e que cada vez mais pedimos, caso não sejam inscritos, se inscrevam para nos fortalecer mais nas nossas divulgações, fazem parte do nosso trabalho. Antes de começarmos a nossa palestra, eu gostaria de avisar e até convidar. Nas quartas-feiras, após a nossa atividade maior, que é o atendimento que fazemos, por volta das 16 horas, 16h30, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é feito por Sérgio, é um companheiro nosso, e é muito interessante. Eu sempre tenho dito que a gente não consegue atingir nenhum nível de conhecimento se não estudar. O mundo está vivendo um drama sem a menor proporção imaginada, como é a falta da leitura. O livro está sendo extinto, ninguém mais está querendo ler. Nós somos agora escravos de uma rede social que com certeza tem nos causado um prejuízo muito grande. E é preciso ler, a gente tem que ler. Sem leitura a gente não alcança nenhum objetivo em termos de conhecimento. E a doutrina, ela é totalmente pedagógica. Veja que o próprio codificador, Allan Kardec, ele era um professor, um pesquisador, um homem de ciência, mas ele era, sobretudo, um mestre, um professor. E isso tem tudo a ver com a doutrina. Então a gente precisa ler, mesmo que seja um romance espírita, existem tantos bons romances. Temos as obras psicografadas por Chico Xavier, que se contextualiza tudo isso. Acredito em quase 500 obras psicografadas por ele. Todas essas obras, elas trazem ensinamentos importantes para a vida. A vida está muito difícil e nós hoje vamos exatamente nos ater um pouco a esse propósito, falar um pouco da vida. Por isso que o nosso tema é Navegar é Preciso. E eu me lembro que existe uma música que diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. E aí eu fiquei um pouco até confuso com esse pensamento, porque eu pensei que ele falava no verbo precisar. Então, viver não é preciso, claro que é preciso viver. Mas aqui ele faz um jogo da palavra preciso, tanto no contexto do adjetivo como do verbo. Então, navegar é preciso. Ele aqui se refere à precisão. Então, o navegador ele tem que ter precisão para que ele possa desenvolver um caminho e chegar ao lugar aonde ele deseja, ou seja, a um porto seguro. E para isso ele precisa de orientações. São aqueles instrumentos que se usam para as navegações. E quando ele fala preciso, enfim, a vida também tem esse propósito. A gente precisa navegar. E veja que a gente muitas vezes faz essas observações e não percebe que um ato de navegar tem uma série de inconvenientes porque a gente não conhece o mar. O mar, tanto ele pode estar calmo como ele pode estar revolto. E para tanto a embarcação tem que estar sempre pronta para esses momentos imprevistos. A gente vê esses transatlânticos, esses grandes navios que são hoje muito utilizados para transportar pessoas em turismo, viagem de recreio, como tivemos o Titanic, mas basta que haja qualquer perfuração no casco de um navio desse, ele pode afundar. Assim é a vida. Muitas vezes a gente está cheio de coisa, de poder, de posse, de vaidade, e basta um empecilho, um pequeno fator que tira a gente do mar. E o mar é preciso. E o mar precisa da gente como realidade.
Somos, sim, navegadores em busca sempre de um porto seguro. Mas é importante também dizer que o porto não é lugar de ficar. É um lugar para se reabastecer, porque o sentido da vida é navegar. E aqui também, fazendo uma comparação com esse tema, eu me lembrei de uma passagem muito interessante que fala dos cameleiros do deserto. Todos nós sabemos que o deserto é um lugar inóspito, um lugar onde tudo não existe. Incrível, né? Lá não se desenvolve nada em termos de natureza. As noites são extremamente frias e os dias são extremamente quentes. Não há um caminho a seguir. Para se ter uma ideia, as dunas elas se movem às noites pelos ventos, fazem com que o próprio deserto sofra uma grande transformação. E quando as caravanas elas vão fazer a travessia do deserto, elas contratam o serviço dos cameleiros, chamados cameleiros do deserto. São aqueles homens que conduzem os camelos, que carregam os artefatos, as bagagens dos que vão fazer a caminhada ou a travessia. Mas o que é importante observar é que enquanto toda a caravana dorme, os cameleiros eles estão acordados, olhando para o céu e verificando a posição dos astros, como eles se movimentam, para que no dia seguinte, ao acordar, eles saberem exatamente que caminho deverão seguir. Sem essa ajuda, sem essa intervenção, não se faz uma travessia no deserto, porque lá o GPS não funciona e, consequentemente, qualquer um poderia se perder, como muitos se perdem no deserto. O que é que eu quero dizer com isso? Eu considero o nosso Jesus, o nosso Mestre, como sendo esse cameleiro. Enquanto a gente dorme, o sono da carne, Jesus está no comando da nossa vida, nos ensinando como se deve viver e que caminho se deve seguir. Ele, sim, como mestre, tem nos ensinado tudo acerca do que seja a vida. Então, quando tudo parecer estar triste, ele nos mostra o lado bom. E é isso que a gente precisa, não como um sistema de crença, mas uma forma da gente entender a vida. Então, há males que nos curam e dores que nos ensinam. É assim que a vida funciona. Eu sempre tenho, em repetidas vezes, dito que os momentos mais promissores e mais importantes da minha vida foram aqueles que eu tive as minhas perdas, as minhas dores, os meus fracassos, porque eles me fizeram acreditar mais em mim e me promover como ser que sou. E assim a gente tem que pensar em viver. Então, nunca você vai viver o futuro, por quê? Porque a vida está sempre no aqui e no agora. A gente perde um precioso tempo querendo imaginar coisas que não fazem parte do nosso imaginário. A vida se resume exatamente nesse instante que nós estamos aqui vivendo, não mais do que isso. O amanhã ele não existe, o amanhã ele é incerto. A prova é tanta que muitos não chegam ao amanhã. Então a alma é um lugar mal assombrado, onde moram as mais estranhas criaturas que sem existirem existem. Coisa interessante aqui ele fala acerca da alma, onde ele se refere a estranhas criaturas. Que criaturas são essas? São essas que estão constantemente dentro do nosso imaginário. Sempre tenho também acrescentado que dentro de nós existe uma falação mental intermitente, permanentemente. Essa falação é aquela que muitas vezes nos condena, nos acusa, nos cobra. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu perdi, porque eu ganhei, porque eu não amei, porque eu não fui o que deveria ter sido, ou não deveria ter feito. Isso tudo nos faz paralisar o processo da vida. A vida precisa andar. Para ela andar, ela tem que ser vivida com lógica, com coerência e, sobretudo, com muito amor. Então, se eu errei, só existe uma coisa a fazer: é não errar mais. Porque todos nós, nesse mar da vida, vamos, com certeza, chegar a porto seguro.
mas é importante que a gente chegue inteiro para apenas nos reabastecermos e continuarmos no mar da vida, lutando pelas nossas escolhas, que são os caminhos que nós desejamos. É com eles alcançar aquilo que faz parte do nosso projeto, que é o projeto da vida de qualquer um de todos. Então, lá no livro dos Espíritos, nós temos essa expressão, que, segundo dizem, está lá na lápide de Allan Kardec, que diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda, para evoluir sempre. Essa é a proposta de nossas vidas. Nascer, todos nós sabemos que um dia nascemos. Viver é o que nós estamos vivendo. E a parte seguinte, que significa a morte, que não é o fim, por isso que ele diz: renascer ainda. E para que é necessário esse renascer ainda? Porque a vida ela precisa estar sempre dentro desse ciclo que a gente muitas vezes quer ignorar, que é o do recomeço. Tudo na nossa vida é sempre um recomeço. E é importante a gente aqui dizer quantas vezes nós pedimos a Deus por coisas que não deveríamos pedir. Deus não está a toda hora e a todo instante nos dando aquilo que queremos. Por livre vontade e por capricho, nós estamos sempre pedindo algo que é necessário para o nosso bem-estar, e Deus não trabalha com esse propósito. Deus faz com que a gente busque aquilo que a gente já tem dentro da gente. A vida é um eterno buscar. Tudo que você imaginar como proposta de vida existe à sua disposição, mas só vem a você aquilo que lhe pertence. Seja o que for, agradeça com humildade, porque era o melhor que poderia ser. E você sabe, nós sabemos que a vida ela não é movida por um acaso. Existem coisas que a gente muitas vezes não espera e elas acontecem. E comigo aconteceu quando eu vim agora para o Chico Xavier. Eu vim trazendo na mala do carro uma série de cestas básicas que a gente sempre traz para serem entregues nas quartas-feiras. E um rapaz na minha frente, no sinal, ele coloca um cartaz: estou precisando de dinheiro e de alimentos. E eu me lembrei que eu estava com a cesta básica, pedi que ele fosse à traseira do carro, acionei o controle, abri a cesta básica e entreguei a ele. E ele ficou muito feliz. Então veja que uma coisa que eu não programei, ele não programou, e o fato aconteceu, e aquilo que precisava ser feito foi feito da melhor maneira possível. E eu me senti muito feliz por ter dado essa ajuda a ele. Um pai de família que numa hora dessa, num dia de sábado, está no sinal pedindo comida porque ele realmente precisa. Como é bom a gente fazer alguma coisa por quem precisa. Essa é a realidade nossa. É isso que nos faz ser o que somos. E a gente aqui vai falar um pouco sobre isso. Então, tudo que vive é porque precisa viver. A vida humana aqui na Terra, como nós comentamos, é um grande desafio. E nós somos programados para isso. A vida não é uma proposta de inércia. Veja que quando a gente paralisa o fluxo da vida, a gente adoece. Ah, mas eu queria me aposentar, eu queria... Claro que muitas vezes nós precisamos diminuir a velocidade do pensamento e das ações para termos uma vida mais harmônica. Isso é muito bom, mas a gente não pode parar. Porque o próprio Jesus nos disse: nem meu Pai para de trabalhar num só instante. Se nós somos a criatura do Criador, que não para de trabalhar, como criatura também devemos ter a nossa parte de trabalho na vida. Então, está sempre sendo útil, porque o trabalho é tudo que a gente faz em termos de utilidade. Então, estamos a todos os instantes contracenando um com os outros, através da lei dos opostos. E com isso, aprendemos a lidar com as nossas diferenças.
É interessante isso, é fato que a gente sabe que o que mais nos une são as nossas diferenças. Se nós fôssemos todos iguais, não nos suportaríamos. E a gente sabe como é difícil viver com o oposto, porque a vida ela é movida por escolhas. Todas as pessoas que fazem parte do seu contexto de vida foram escolhidas por você. Ninguém impõe a ninguém uma relação. Por mais que ela seja imposta, ela não sobrevive. A gente gosta das pessoas e vive com elas porque a gente se sente bem com elas. E é interessante a gente verificar que essa lei do oposto ela é rica em termos de crescimento interior. Quantas vezes eu preciso suportar o mal que me fazem para ser a pessoa boa que sou? Quantas vezes numa relação, até uma relação íntima, a gente aprende com a dificuldade, com o defeito do outro. Tem uma história muito engraçada de um repórter que encontrou um senhor já de idade, estava sentado numa praça e ele, conversando com aquele homem, notou a complacência, a humildade, a tranquilidade dele. E disse: o senhor é um homem muito bom. E eu imagino que o senhor hoje, como me disse, é viúvo, como era boa a sua esposa. Ele disse o contrário. Eu só presto porque eu aguentei ela. Então, tudo que eu tenho de bom foi porque eu suportei e superei o que ela era para mim. Ela não era uma pessoa boa, mas eu me inclinei a ela e tive como proposta de vida suportar as suas dificuldades até o último dia que estávamos juntos. Olha que coisa interessante. E eu acho interessante dizer isso porque essa era a proposta do Mestre Jesus. Porque ele dizia: eu convivo, mas não me envolvo. Ou seja, eu vivo com você, mas eu não entro na sua intimidade, porque só existe um ser que conhece a nossa intimidade além de nós, que é Deus. Ninguém conhece ninguém. Não sei quem você é, pelo que você aparenta ser, mas na sua intimidade nada sei. E ele fala aqui exatamente dessa lei dos opostos. Mas não podemos esquecer que a justiça divina atende a todos por igual, respeitando o direito de cada um. Como é importante a gente citar esse fato. O direito, todo mundo tem o direito de ser o que é. E eu sempre tenho dito, quando alguém me fizer qualquer coisa que não seja conveniente para você, ao invés de dizer que ela está errada, diga que não aceitou o que ela fez. Porque você dizendo isso, você está falando de você. Então, eu não gostei do que você disse, eu não gostei do que você fez. Isso faz com que a pessoa volte para si e faça uma avaliação do seu comportamento. Isso é educativo, isso é, com certeza, motivo de crescimento. Já as injustiças que muitas vezes imaginamos ser vítimas são consequências de nossas escolhas infelizes. Como fazemos escolhas infelizes? Se você olhar toda a história da sua vida, ela retrata isso. Escolhemos mal. Por quê? Porque nós temos duas coisas bem características em nós. O self, que é a sua essência, o seu lado espiritual, e o ego. Esse ego, ele é terrível. É a nossa personalidade, é o personagem que nós assumimos. Ele é orgulhoso, ele é egoísta, como o próprio nome diz, egoísta. Ele é egocêntrico, ele está sempre acima de tudo e de todos. E com certeza nós fazemos através dele as nossas escolhas infelizes. E aí vem a consequência que com certeza também virá, que é o acerto natural daquilo que você fez, que se manifesta puramente em você. Uma tragédia tanto individual como coletiva ocorre quando violamos tanto a lei natural como a lei moral. O que tem acontecido de maneira intensa nesses últimos tempos. Mas é bom lembrar que não existe na lei de Deus castigo ou punição, como muitos imaginam. Isso também está totalmente fora do contexto. Eu não acredito num Deus que pune, que julga, que condena.
jamais nós poderíamos entender o ser dessa natureza. Se Deus é amor, o amor ampara, protege, entende, perdoa, porque ele é tudo. Então, quem tem uma vida voltada para o amor, sabe as consequências da manutenção ou da prevalecência desse amor. É a capacidade que você tem de superar. Porque o amor não é um projeto pronto. Muitas vezes as pessoas confundem o amor com a paixão. Paixão é passional. Passional é aquele que depende do outro. Ou seja, eu amo tanto quanto eu sou amado. Eu gosto tanto quanto você gosta de mim. Isso não é amor, isso é troca de sentimentos. E olha que sentimentos. Mas o amor não. O amor, ele é perfeito, ele é pleno em tudo. E nós sabemos que aquele amor que ainda nos falta, e nenhum de nós ainda está pronto para desenvolvê-lo, é o amor incondicional. O amor que existe sem condição nenhuma que seja necessária para ele existir. Eu amo porque eu amo. Se você me faz mal, me faz bem, se você gosta de mim, não gosta, eu amo. Foi esse amor que Jesus pregou. Por isso que para ele, como eu disse anteriormente, todos eram iguais. Essa história que inventam que Deus tinha um filho predileto, isso é falácia. Para Deus não existe prediletos. Nós somos todos iguais. Somos medidos por uma única medida, que é a dele. Agora, o que acontece? Nós fazemos escolhas, e nas nossas escolhas nós cometemos os nossos erros. E esses erros geram consequências. Toda causa gera um efeito, na mesma proporção e muitas vezes com a mesma intensidade. Então a causa vai sempre estar presente nas minhas ações. E o que é que Deus faz? Ele faz você encontrar ou ir buscar na causa o que você fez e que não deveria. E, consequentemente, é uma oportunidade para você rever e mudar coisas que você muitas vezes insiste em não querer mudar. Nós somos um pouco resistentes nesse contexto. Eu preciso mudar minha vida, porque as coisas estão dando errado. Quantas vezes nós passamos por isso? Por problemas que nós não temos a menor ideia do que ele seja, o que ele nos traga. Ainda hoje eu vi um comentário de um psiquiatra falando sobre a depressão. Eu tenho também comentário na última palestra que eu fiz aqui, que existem dois tipos de depressão, a endógena e a exógena. A depressão exógena, ou seja, de fora, ela é fácil de ser curada. Por isso que eles muitas vezes não ministram medicamentos, os psiquiatras. Por quê? Porque ela tem um fator reativo, ela tem um motivo. Ou seja, eu estou vivendo um momento difícil financeiro, estou depressivo, um problema amoroso, um problema de uma doença grave. Então, essa depressão, ela tem um prazo de validade e ela, claro, não são todas, é mais fácil dela ser controlada ou até mesmo curada. Então, para esses casos, muitas vezes o médico não passa esse remédio que seria como se fosse uma camisa de força, que seria um efeito apenas durante o momento em que aquele remédio está atuando. Mas existe a depressão endógena, essa é difícil porque ela não tem motivos aparentes, ela é de dentro. São essas tristezas que a gente carrega na alma, porque eu estou triste se tudo em volta de mim não é triste. Eu tenho uma família boa, eu tenho filhos, eu tenho irmãos, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma condição financeira estável, mas eu estou depressivo. E aí, gente, é difícil. Não vai ser qualquer antidepressivo, não vai ser qualquer terapia, não vai ser qualquer tratamento espiritual que vai debelar daquele que é vítima uma depressão dessa natureza. E assim a gente tem visto muitos, principalmente no momento de hoje. E o que é que a gente pode entender nisso? Essas patologias, no caso da depressão, elas estão totalmente íncitas na alma. É coisa da gente, é lá de dentro.
é uma coisa que a gente ainda não sabe como resolver, mas que ela existe porque há um motivo de existir. Eu não sei o que eu fiz no meu passado, ou do meu passado. Eu não sei que prejuízos eu causei, que crimes eu cometi. Por isso que a reencarnação é exatamente a volta para uma revisão daquilo que eu fui, daquilo que fiz. Não é um castigo nem uma punição, que muitos dizem que a reencarnação é você voltar para o local do crime. Não é isso. A reencarnação também tem o seu lado positivo. Eu amo e quero continuar amando. Eu fiz e quero continuar fazendo. Mas eu preciso avançar na minha proposta de vida. E eu só avanço experimentando. Então, a obra de Deus é uma obra de experimentação. E vocês sabem que todo experimento, ele requer a atenção e o cuidado. Mas a gente eu, no caso, já trabalhei muito em laboratório, eu começava o dia com uma experiência, estava tudo escrito, tudo pronto, os materiais, todos ali, mas ao final do dia, o resultado não era aquele desejado. A gente nunca quebrava o laboratório, nem jogava fora as substâncias que ali existiam. Organizava tudo para no dia seguinte voltarmos a fazer a mesma coisa, agora tendo mais cuidado e mais atenção, porque de certa forma houve algum erro de nossa parte. E assim é a vida, a experiência da vida é assim. A gente começa um dia tentando fazer tudo certinho. Eu vou fazer isso, mas nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente quer. E aí eu vou me revoltar, vou pedir a Deus para que Ele resolva uma questão minha. Que Deus é esse que atende a todos nas suas necessidades particulares. O nosso Deus é um Deus que nos atende a todos por igual. Então eu preciso de ajuda, claro que eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda, que bom. A gente encontrar quem nos dê a mão para nos erguermos diante das nossas quedas. Mas é importante que a gente não pode viver em queda constante. A gente tem que estar sempre pronto para caminhar. E cada um caminhando com seus próprios pés. Isso porque os métodos de reparação dos erros cometidos são escolhas nossas. É você quem escolhe como você quer viver. Por que as coisas não funcionam? Porque de alguma forma você não está dando condições para as coisas funcionarem. Se existe você, é porque lhe pertence. Como eu disse no começo, a cada um de nós é dado segundo a nossa própria obra. Não há magia. Todos nós temos as mesmas chances e as mesmas oportunidades. E se nas horas das nossas provações pudéssemos compreender a transformação interna, olha que coisa importante, a transformação interna, eu estou me transformando, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Veja que no próprio ciclo do amadurecimento e da evolução da vida, a gente passa por isso. Eu não sou mais a criança que fui, o adolescente, o jovem, o adulto. Então, tudo isso foram passagens, mas de cada uma delas ficou um resíduo daquilo que eu aprendi e que serve para os momentos que estou vivendo agora. A vida é assim. Não podemos dirigir um carro olhando o retrovisor. A gente vai bater, a gente tem que olhar para onde? Para o para-brisa. O retrovisor para fazer manobra. Então, o carro da vida, a gente tem que estar sempre usando ele para olhar para frente. Há sempre uma estrada para a gente seguir. Então, se a gente pudesse entender que essa ação misteriosa da dor, nós teríamos que entender o que é importante em termos de educação, a parte mais sublime da nossa existência, o aperfeiçoamento que é tão necessário em nossas vidas e que devemos evoluir segundo a vontade de Deus. Deus nos colocou aqui com um único objetivo, evoluir. Nascemos simples e ignorantes, simples porque somos únicos, não existe dois de nós. Veja como nós somos importantes para Deus. Ele não fez dois iguais. Ignorantes por quê? Porque ignoramos o conhecimento. Ele está todo dentro de nós. Deus nos fez perfeitos.
Todos os arquivos do conhecimento e da evolução estão aqui dentro de mim. O projeto da vida é fazer com que esses arquivos sejam abertos e utilizados em cada momento da minha vida. E eu vou, aos poucos, amealhando aqui e acolá. E aí você diz, bem, se você falava do mar, de um navio que trafega pelo mar. Sim, cada navio tem seu rumo a seguir, tem o seu roteiro. Como nós temos, cada um de nós, o nosso rumo a seguir, o nosso roteiro. E se na estrada da vida eu estou mais à frente, é porque eu soube caminhar melhor. Mas a estrada é a mesma, porque Deus não faz coisas diferentes para nós, porque Deus é único. Então, o Espírito, no ato da criação, ele não possui livre-arbítrio. Por quê? Porque nós não detemos ainda o conhecimento. Eu não posso dar autoridade a uma pessoa que não sabe usar da autoridade. Então, nós somos totalmente decorrentes daquilo que nos é ensinado. Então, visto que essa condição é uma conquista decorrente das experiências com contato com a vida, nela há apenas um impulso natural para o nosso processo de desenvolvimento. Crescer, gente. Mas não é crescer materialmente, como temos visto a todo momento, crescer espiritualmente. Por trás de uma pessoa, muitas vezes, de aspecto difícil, que não é tão bela, não é tão formosa, existe um espírito, muitas vezes, lindo, bonito, e esse sim faz valer aquilo que é proposto, crescer espiritualmente. O impulso criador da vida é dotado de um certo poder de renovação e criatividade. Temos que estar sempre criando coisas novas, como o próprio mestre dizia, matar o homem velho para nascer o homem novo. A vida dá sempre esse impulso para que a gente possa evoluir. Quando, através da motivação e da vontade, nos colocamos a serviço do amor, realizamos a obra divina que está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus nos disse com tanta propriedade, meu reino é obra divina no coração dos homens. Quando daquela época, esperava que viesse um rei que pudesse dominar. Os reis são dominadores, são aqueles que governam o povo, aqueles que com certeza são donos de tudo. Jesus não se colocou nessa condição. Na humildade dele, ele mostrava que teria como principal motivo da sua presença aqui era lutar por aqueles que mais precisam, os que mais necessitavam. Ele andava com os humildes, pessoas que muitas vezes não eram de caráter tão bom. Nós sabemos que os próprios apóstolos eram complicados. Cada um tinha um perfil diferente. Um era cobrador de imposto, era uma pessoa que não era tão honesta com aquele povo. Tinha outro que mentia, tinha um que negava, o que traiu, uma prostituta. Tudo andava junto dele. E ele não fazia distinção de nenhum, amava todos por igual. Porque é muito fácil a gente estar do lado de quem é bom, de quem é forte, de quem nos acolhe. Difícil é ficar do outro lado, o lado do que necessita, do perdido que precisa ser encontrado, do doente que precisa ser curado. Essa é que é a hora que faz valer o sentido da vida, esse sentido que aqui nós estamos colocando. Então é fundamental aprender a perceber o fluxo espontâneo na vida. A vida flui espontaneamente. E para onde ela nos leva, diminuindo a ansiedade e a impulsividade. Outro fator predominantemente complexo e difícil é a ansiedade. Porque eu sempre também tenho dito que a ansiedade, quando ela é vista dentro do seu contexto da normalidade, ela é bem aceita. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que deseja alguma coisa. E a vida é movida por desejos. Então, eu estou ansioso porque eu estou esperando o resultado de uma prova, eu estou ansioso porque eu estou esperando um parente que está para chegar, uma mãe está ansiosa porque espera um filho. Isso tudo é muito legal. Mas quando você transforma isso numa coisa mais intensa, ou seja, num transtorno aí, a coisa muda totalmente.
transtorno de ansiedade são aquelas pessoas que estão muito acima da velocidade permitida. São pessoas que não conseguem se aquietar. São pessoas extremamente desreguladas, sem sentido para a vida. E essa velocidade leva a outras doenças que com certeza ficam impregnadas na alma e provocam o adoecimento que nós tanto sabemos. Então, esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ter esse cuidado. E quando o fluxo da vida, através da nossa vontade, nos dirige para objetivos que nem sempre estão de acordo com o que queremos de bom, pode ser que estejam ocorrendo influências externas, além daquelas vindas do nosso mundo interior. Por isso que Jesus dizia e pedia que orássemos e vigiássemos para que o mal não nos aconteça. Porque com certeza nós não estamos tão sós como imaginamos estar. Seria de uma imaturidade muito grande achar que todo esse universo só tem um mundo que vivemos como um lugar onde é habitado por seres espirituais. Para se ter uma ideia, hoje, segundo a doutrina espírita, nós temos 8 bilhões de espíritos como nós aqui encarnados, mas nós temos talvez 3 vezes esse número de espíritos desencarnados, fora da carne. Porque eu sempre também tenho dito que a diferença entre um espírito encarnado e um desencarnado só é mais matéria e menos matéria. E esses espíritos, eles estão no entorno de todos nós, tanto para nos ajudar como para nos prejudicar. São os processos obsessivos. Mas a obsessão, ela começa com a auto-obsessão. Primeiro eu me saboto, ou me obsedio, para depois eu ser obsediado ou sabotado. É preciso a gente ter cuidado para estar sempre em dia com a casa mental resguardada e de portas fechadas para que não entrem aqueles que muitas vezes querem nos prejudicar com a força do pensamento que possui. Quantas influências nós sofremos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos ruminando um pensamento e eles se aproximam. Porque tudo isso é onda, tudo isso é energia. E a energia mental, que é movida pelo pensamento, ela está presente em tudo. Nós não estamos pensando sozinhos. A gente pensa junto com o universo inteiro. E isso faz com que a gente, muitas vezes, entre em processos de decaimento e de sofrimento por falta dessa invigilância. Por isso que Jesus ele tinha muito isso. Tenha cuidado com seus pensamentos. Vigie sua mente. Não se deixe levar por determinadas influências que nem sempre trazem para nós o sentido que é o sentido da vida. Obsessão é coisa séria e provoca adoecimentos graves, porque existem vários tipos de obsessão. Nós temos as obsessões mais simples, que são essas que estão na nossa mente, nos dando pequenos impulsos de movimentação mental, mas aquelas mais graves que chamam até de possessão, quando ele é totalmente tomado pela força de um espírito, modificando muitas vezes até a sua aparência física. E esses casos são casos difíceis de serem curados e de serem tratados. Então é muito interessante essa parte. Cuidado com as coisas do mundo material. Ter é diferente de ser. E a gente vive muito voltado para o ter. Veja que a gente usa muito essa expressão. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E é inevitável que aconteçam as consequências que muitas vezes acontecem. Eu vim aqui para ser. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser uma pessoa eficiente naquilo que faço. Eu tenho que ser honesto, correto. Eu tenho que ser amável. Isso tudo é proposta do Espírito. Porque o que tenho não me pertence. É interessante a gente observar. Ainda essa semana eu estava assistindo umas aulas de física quântica e o professor dizia, se nós pegássemos toda a massa
o nosso corpo não caberia dentro da nossa mão. Nosso corpo é um grande vazio, porque é formado de átomos e os átomos são vazios. Então, essa matéria que a gente tanto valoriza, ela não existe. Ela é totalmente virtual. E muitos de nós ainda se prendem a essa condição de fazer o culto à matéria e valorizá-la tanto. Então, por isso é preciso que nos conscientizemos desse momento para o qual a vida nos conduz, mesmo diante da dor e do sofrimento. Entendê-lo e trabalhar na sua direção é condição essencial à felicidade. E a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está propondo como realidade de vida. Francisco de Assis dizia uma coisa linda: me perdoa, espinho, tu só me furaste porque eu pisei em ti. Veja que como é importante a gente entender isso. Todo o mal que recebemos, como eu disse, é proposta de uma criação nossa. Então, nós temos duas coisas distintas: vencer o mundo e vencer no mundo. Jesus foi muito objetivo nesse sentido. Ele disse: eu venci o mundo. Porque vencer no mundo, como eu disse, isso é coisa de natureza unicamente material. E vejam que a gente luta tanto para vencer nesse mundo. Eu tenho que ter um cargo importante, eu tenho que ter um determinado valor financeiro, eu tenho que ter uma determinada família, eu tenho que ter isso e aquilo, quando na realidade ele diz que o importante é você vencer a si mesmo. Através da doutrina espírita, e eu com certeza entendi que seja cada uma dessas propostas que nos foi mostrada por Jesus. A proposta de Jesus não tem sentido se não tiver uma noção do que seja a vida espiritual, como nós aqui comentamos. Os próprios apóstolos tinham dificuldade de entender quando eles perguntaram a Jesus: quem é o maior dentre todos? Olha o que Jesus acreditava. Aliás, Jesus considerava. Então, Jesus disse: eles querem saber quem é maior no reino do meu Pai. Para isso, tem que ser humilde, viver mais no espiritual do que o material, servindo a todos sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca, porque a gente tem essa conduta tão natural, como eu também comentei, que é o da permuta. Eu dou o quanto, tanto quanto eu recebo. Isso aí não é caridade. A caridade ela é desprovida de qualquer sentido dessa natureza. Eu dou porque eu preciso dar, porque ela começa mais em quem dá do que em quem recebe. Como eu comentei no início, a ação de ter dado essa cesta básica àquele jovem fez talvez muito mais bem a mim do que a ele, que vai se servir daquele alimento, por eu ter me sentido útil e ter feito uma coisa que com certeza vai trazer para ele, pelo menos durante alguns momentos, um momento de alegria, de satisfação. Então, vivos ou mortos, nós somos essencialmente aquilo que pensamos. Eu sempre faço também essa colocação. Nós somos uma mente, a mente é a nossa essência, a nossa alma, é o nosso espírito, e nós temos um pensamento, que é a força dinâmica dessa mente. Vivemos do que pensamos e somos o que pensamos. Mas o pensamento, ele cria sentimentos. Sentimento vem de sentir aquilo que verdadeiramente eu sinto, é aquilo que eu sou. Mas para que eu tenha pensamento e sentimento, é preciso que eu desenvolva uma vontade. Porque tem pessoas que são perfeitas na teoria da vida. Elas vão para a igreja, vão para o templo, vão para o culto, elas ali se entregam, mas são pessoas de pouca vontade. Ficam apenas naquela retórica, naquela proposta que ali se fixa, mas que não promove nada. E a gente sabe que hoje existe muita gente assim. Onde é que está a sua ação? Porque depois da vontade tem que existir a ação. Então, pensamento, sentimento, vontade e ação
é tudo que nós precisamos para que a gente possa ter uma vida, e essa vida, com certeza, é a que todos nós desejamos viver. E veja o que Emmanuel diz aqui no livro Roteiro. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Estamos assimilando ondas mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que alimentamos em nós mesmos. É isso que a gente precisa ter cuidado. A força que nós alimentamos dentro de nós mesmos. Aquilo que você constrói permanece sendo aquele que vai manter aquilo que construiu. E veja que, para que a gente possa concluir, o que Emmanuel, André Luiz e tantos outros pensadores nos trouxeram através das obras, que é esclarecer a gente para um melhor entendimento do que seja a vida. E lá no livro Nosso Lar, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz, veja o que ele diz: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. É indispensável viver vosso drama, conhecermos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Nós concluímos dizendo exatamente isso, o aperfeiçoamento do nosso contexto espiritual. E ele consegue ainda dizer: seria extremamente difícil ou infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse questões transcendentes do infinito. Uma existência é um ato, o corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. É essa a proposta que a doutrina nos traz quando ela nos chama ou nos convida a fazer uma reflexão da vida que nós estamos vivendo. Apesar das nossas dificuldades, dos conflitos e dos imprevistos tão naturais, nós temos que seguir em frente porque a vida nos convida a isso. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.